Acorda, Sucupira! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Acorda Sucupira desta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Eu sou Rodrigo Oliveira e olha, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa história de revisão de gastos, né? Ontem o dia acabou com uma notícia alvissareira, só que não, né? Da ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo que chegou a hora, essas são as palavras dela, tá? Chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos ou corte de gastos, né? E aí eu quero lembrar de algumas coisinhas que demonstram o quanto que isso é falso, o quanto que isso é um engodo. Eu espero sinceramente, talvez nos últimos meses eu nunca tenha torcido tanto para estar errado quanto eu estou torcendo agora. Que eu esteja errado e que realmente o governo esteja aí a fim de controlar os gastos para ter uma situação fiscal um pouco mais crível, né? Mas quando você olha para o histórico, vocês vão entender por que quase ninguém acredita em absolutamente nada disso. E olha que já teve um pessoal que acreditava, né? Eu vou começar pelo seguinte: se você olhar para os jornais de hoje, dessa quarta-feira, as capas dos jornais, você vai ver que alguns jornais falam do número que a Tebet falou em corte de gastos, que ela diz que a revisão de gastos, de benefícios, o BPC, seguro-desemprego, abono salarial, etc. e tal, deve gerar uma economia, deve abrir um espaço fiscal de até 20 bilhões de reais. Guardem esse número, 20 bilhões de reais é quanto ela falou ontem que essa revisão de gastos deve gerar. Agora, se vocês voltarem poucos meses atrás, julho deste mesmo ano, a previsão da própria ministra Tebet e do próprio planejamento, né, do Ministério do Planejamento, era de uma economia de 25,9 bilhões de reais. Só aí a economia já diminuiu 6 bilhões de julho para cá, né? Então, agosto, setembro, em 3 meses já foram 6 bilhões a menos de economia por algum motivo que a gente não sabe qual é. Mas as coisas vão piorando conforme você vai olhando. Algumas manchetes dão, então, que algumas dão esse número da Tebet, outras dão o número do Fontes, né? De novo, Fontes aí da equipe da Fazenda, alguém da equipe da Fazenda que falou com jornalistas e disse que não, a expectativa é entre 30 e 50 bilhões de economia. Primeiro que de 30 a 50, né, amigo? Já também você vê que é uma estimativa feita nas coxas, né? Mas mesmo que a gente considerasse isso crível, por que então a ministra do Planejamento, que acabou de sair de quando ela falou sobre a economia de até 20 bi, ela tinha acabado de sair de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o Lula, fala em 20 e a equipe econômica, e a equipe econômica sem menos planejamento, fala em 30 a 50. Para mim, eu vou adiantar aqui uma parte da minha conclusão sobre essa conversa. Para mim, é um engodo para não fazer muito feio durante as eleições municipais, onde tem disputas um pouco mais parelhas aí e que precisem mais do Lula, né? E aí o dólar a 5,60 é ruim, os juros subindo é ruim, porque embora as pessoas na prática não entendam muito bem o que é esse negócio de juros subindo, etc e tal, elas sabem que isso é um mau indício, né? Que isso é um mau negócio. E aí isso vira um discurso fácil, as pessoas acabam concordando mesmo sabendo sem saber o que isso significa, né? Elas falam, não, realmente, olha só, o Lula faz o juro aumentar, o juro vai ficar mais alto, o juro subiu agora, etc e tal. Mas, então, tanto que essas medidas só serão anunciadas após o segundo turno das eleições municipais. Então, e mesmo assim, isso foi prometido lá em julho.
tá? Lá em julho teve uma coletiva de imprensa com o Ministério do Planejamento falando sobre a revisão de gastos. E até agora, nada, zero. A expectativa de algumas medidas que têm circulado por aí é combater os marajás, né? E aí vem o Collor de novo. Vai combater os super salários, né? Os salários acima de R$ 44.000, que são os salários dos ministros do Supremo. Ninguém pode ganhar mais que um ministro do Supremo no Brasil. Aliás, isso já devia ser um alerta para a gente, né? Mas isso é um outro assunto. E isso deveria gerar aí uma economia de 3 a 4 bilhões de reais. Além disso, pode ser que haja algumas mudanças no seguro-desemprego, no abono salarial, e que isso possa trazer então essa economia que, se você pegar as manchetes ou as fontes das notícias, né, vai de 20 a 50 bilhões de reais. Eu, se tivesse que apostar, apostaria que vai ser menos que 20 e, na verdade, não vai ter economia nenhuma. E eu vou lembrar de uma outra coisa aqui. A Tebet, no primeiro ano do governo Lula, e a equipe econômica em geral falaram que você teria uma revisão de gastos com o Bolsa Família, porque o Bolsonaro teria incluído pessoas, como é que se diz, indevidamente, né, para receber o Bolsa Família, que isso teria sido usado como troca para fins eleitorais, eleitoreiros, etc. e tal, o que não me parece ser mentira, mas o ponto aqui é o seguinte: o planejamento, então, fez uma revisão de gastos, né? Fez uma revisão, um pente fino no Bolsa Família, e aí até a ministra Tebet, numa entrevista nesse ano ainda, lá naquele Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra, falou que eles excluíram, eles conseguiram economizar, e aí ela fala economizar entre aspas, isso não sou eu que estou colocando essas aspas, ela mesma fala economizar entre aspas, 12 bilhões de reais do Bolsa Família. Você tem aí levantamentos de que foram excluídos do Bolsa Família 1,73 milhão de pessoas, de famílias, como é que eles chamam? Unicelulares, de uma pessoa só, né? Foram excluídos, então você teria tirado aí 1,73 milhão de beneficiários e economizado cerca de 12 bilhões de reais com o Bolsa Família. Mas o que, que foi a revisão de gastos? O que, que foi o pente fino? A ideia nunca foi economizar gasto, diminuir a despesa. A ideia foi tornar a despesa, já falei isso ontem, inclusive, e várias vezes, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo isso há muito tempo, e eu acho que é louvável, inclusive, essa medida. A ideia é você dar mais eficiência para esse gasto, né? Se tem gente que está recebendo esse dinheiro e não deveria receber, então tira essas pessoas e coloca as pessoas que precisam receber o dinheiro do Bolsa Família. Mas o ano de 2023, após essa revisão de gastos, que abriria espaço fiscal, economizaria não sei quanto, 21, terminou o ano com 21,3 milhões de famílias atendidas, que é 11%, quase 11% a mais do que em 2022. Né? A despesa com o Bolsa Família de 22 para 23 aumentou 80,76%, quase dobrou de um ano para o outro, passou de 7,8 bilhões por mês em 2022 para 14 bilhões por mês em média em 2023. Então, depois de toda essa revisão de gastos, você teve um aumento, um incremento no gasto. Você praticamente dobrou o gasto que você teria com o Bolsa Família antes, né? Então, quando você fala em revisão de gastos, é para inglês ver, é para tentar acalmar os mercados. Não deu certo ontem porque saiu muito no fim do dia, pode ser que hoje o mercado reaja bem, eu já falei isso para vocês antes, o mercado adora ser enganado. E pode ser que dê uma corrigida nos juros, os juros futuros subiram ontem, fecharam na máxima, é possível que hoje dê uma arrefecida em função dessa notícia aí dessa revisão de gastos, essa nova promessa de uma revisão de gastos que só será entregue estranhamente ou coincidentemente após as eleições municipais, né? E a reforma estrutural de gastos que a
Tebet falou, vai ficar só para o ano que vem. As medidas nem serão apresentadas este ano, quer dizer, para fazer diferença só lá em 2026, quer dizer, tem que ser muito trouxa mesmo para acreditar num negócio desse, tá? Então, é basicamente isso, o mercado deve reagir a essa notícia hoje, e eu acho que isso, embora pareça bom, não é, porque não vai a lugar nenhum, é só mais uma promessa vazia para ganhar um pouquinho mais de tempo e não atrapalhar as disputas de segundo turno eleitorais. Beleza? Então é isso que a gente tem para hoje. Bons negócios a todos nessa quarta-feira, 16 de outubro. Eu, Rodrigo Oliveira, vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã em mais um Acorda Sucupira. Até lá. Acorda, Sucupira!